Então, durante o tempo, os desenhos brasileiros foram sempre jogados de lado, seja em outros países ou então no nosso próprio país. Já que convenhamos, tem várias animações brasileiras que são simplesmente horríveis. E enquanto existem várias animações brasileiras horríveis, existem animações brasileiras que se sobressaem. Mas não é porque elas se sobressaem que significa que elas receberam um valor que merecem. E hoje nós vamos falar sobre uma em específico, uma animação brasileira que todo mundo considera o anime brasileiro. Mas isso logo vocês vão entender. E sim, eu tô falando de Underground. Essa série belíssima, que com certeza fez parte da sua infância e que por algum motivo todo mundo esqueceu. E ela se destaca tanto nos desenhos ruins quanto nos desenhos bons. E para demonstrar isso pra vocês, eu vou usar como base a primeira temporada e explicar coisas que vão ter nas próximas temporadas. Ok, se inscreva no canal, ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos, eu agradeceria muito e vamos começar. Bem, uma coisa que já chama atenção em Underground é seu título, Underground, que foi um movimento artístico que incluía um grupo de pessoas que fazia arte no subsolo. E bem, a série já começa mostrando nosso querido protagonista que tá atrasado. Ele faz parte de uma banda, só que essa banda acaba expulsando ele porque ele não combina muito com a banda. E na real eles o substituem, já que ele tem orelhas muito grandes, eles fazem piada com isso toda hora e é muito engraçado. E isso pega mal pra banda deles e eles acabam expulsando. Aliás, o nome dele é Heitor, tá? E durante o caminho ele acha um homem que só vai ter importância dele, mas o Heitor vendo aquele homem tocando sozinho, acaba dando uma moda pra ele e acaba se motivando. Só que ele acaba num buraco, com um velho falando, cuidado com o buraco, cuidado com o buraco. E esse velho tem alguma importância na história, mas isso é só pra frente. E você percebe que o desenho é brasileiro, quando tem um pouquinho desse estereótipo, sabe? Olha só isso. Boa sorte, boy. Hey, boy. Cuidado com o buraco. Você percebe na fala do personagem que ele é brasileiro. Ok, ele acaba caindo num subterrâneo e ao cair ele descobre que é um novo mundo. Mas ok, antes do Heitor cair nesse mundo, já não é mostrado o grupo de personagens principal que vão acompanhar ele até o final da obra. Já nos é mostrado. E eles são Layla, que não vai ser só o pai romântico dele, mas sim vai ser muito importante na história. Lud, que é o cara mais velho e entende de mais coisas, mesmo ele sendo só um ano mais velho. E Bob, que vai ser um gordinho da turma. E bem, ao cair, eles acabam estranhando e acabam apagando ele. E ao acordar, ele fala que não é daquele lugar e não sabe o que tá acontecendo. E pergunta qual lugar é aquele. E eles acabam explicando que aquele mundo é um mundo até que parecido com os humanos, com algumas diferenças, obviamente. Como por exemplo os carros. Os carros ali andam à base de pernas. Lá no mundo dos humanos não, eles andam à base de rodas, como vocês bem sabem. E aqui nós conseguimos sentir essa estranheza entre esses dois mundos, sabe? Mas ok, ao descobrirem que ele sabia tocar rock e tudo mais, eles acabam acolhendo ele. Obviamente eles testam ele antes e fazem um monte de perguntas, mas eles conseguem convencer que ele não é do mal. Bem, lá naquele mundo ele é um alienígena, então eles não podem deixar ele andando com ele normal, e sim como disfarce. E eles decidiram que ele ia ficar na casa da Layla, enquanto eles iam pra escola, já que ele não é daquele mundo, então ele não precisa ir pra escola. Só que tinha algumas regras. Se eu quiser, a hora que eu quiser. Tá, mas enquanto você não é um rockstar, você vai ter que seguir as minhas regras. Não pode sair, não pode tocar, não pode ligar a TV, não pode espirrar muito alto. Principalmente, não pode mexer naquele baú. E depois, na força do tédio, ele quebra todas essas regras e acaba pegando uma roupa que é de um famoso antigo que morreu e acaba criando um caos na cidade, onde todo mundo pensa que o ator tinha voltado ao normal. E no final dá tudo bem, esse episódio é bem chatinho, aliás. Mas ele é muito importante, já que nós descobrimos bem que vai ser o vilão, que vai ser esse cara com cara de demônio, chamado Ozzy. Já que o inteligente, nosso querido protagonista, acabou deixando algumas coisas humanas pra trás. Mas nesse episódio também eles descobriram, as pessoas ali não sabiam que era humano, então eles não sabiam diferenciar qual raça era. Vocês viram isso? O Heitor não precisa sair fantasiado, ninguém percebe que ele é de outro mundo. Então, o Heitor não precisava dessa dificuldade toda, ele poderia simplesmente andar normalmente. E também nós descobrimos que o mundo Underground nunca descobriram sobre a superfície porque tinha uma barreira, que era o mar. Mas essa explicação eu deixo com a Layla. Como assim? O mundo underground é composto por diversas ilhas-cidades protegidas em redomas e ligadas por canais. Há muito tempo, um cientista chamado Galileu Fígaro resolveu cavar pra cima. E após anos, um buraco se abriu. Jorrou tanta água que quase inundou uma cidade inteira. Ninguém nunca mais se atreveu. Saquei. Esse cientista deve ter atingido algum oceano. Tem também continentes, com cidades, árvores e rock. Mais pra frente de alguns episódios, Heitor, pra não morrer de tédio, resolve ir pra escola. E agora que as coisas começam a ficar interessantes, já que eles tinham que fazer um trabalho de música, só que acabaram não fazendo, já que eles tinham que cuidar do Heitor, e tinha que ser um trabalho original. Então acabaram, bem, meio que aceitando a proposta do Heitor de pegar uma música da Terra, já que ninguém realmente conhecia a Terra. Eu falei Terra, mas na real é superfície. Eles foram excelentes, tipo assim, as outras bandas eram horríveis e eles foram os melhores. E eles perderam, e tipo assim, por que eles perderam se eles foram os melhores? E a Layla, com seu temperamento meio limitado, vai tirar satisfação com ele. E ele falou que eles foram bem, só que eles deveriam fazer como o diretor pedisse e fazer uma música original. Mas como ele sabia que essa música não era original, se ela é uma música da superfície? E é assim que o Heitor fica pensando.
Logo nós descobrimos que ele meio que trabalha com aquele cara do mal, que eu já falei o nome no início. Só que é diferente do cara do mal, ele não quer capturar o Heitor, já que ele sabe que ele não oferece perigo. E a partir de agora eu vou deixar as coisas mais interessantes pra vocês. Bem, tem 2 episódios muito importantes, onde ele fala sobre o limite do mundo, e outros onde ele fala sobre o trauma de Bob, onde eles aprofundam mais o personagem, só que eu não vou falar sobre esses. Mas um dos episódios que realmente importa é o episódio 7, onde eles tentam reconciliar o diretor com a tia da cantina, o cozinheiro. E eles conseguem, só que esse episódio também serviu pra aprimorar o casal, Layla e Heitor, que nesse episódio estão meio que descobrindo que eles gostam do outro. E sim, esse casal vai ser muito importante pra essa história, vocês nem sabem como. Bem, o próximo episódio é onde ele já começa a colocar coisas sérias na série, como teoria da conspiração e coisas envolvendo o governo. E essa série faz isso. Mas ok, eles vão num lugar onde as pessoas criam umas teorias de conspirações loucas. E tem um cara que fala onde o governo esconde 2 mundos. E tudo que ele fala bate com o que aconteceu com o Heitor. E bem, pelo que ele falou, a agência que no futuro vai estar atrás do Heitor esconde o segredo de como entrar em cada um dos 2 mundos. E como o Heitor tá querendo voltar pra casa, ele acaba escutando esse cara e depois descobrindo que esse cara tá certo. E ele bola um plano pra poder invadir a agência e descobrir o segredo. Só que eles acabam errando o cálculo da entrada por um pouquinho assim. Mas agora todos eles vão estar atrás do Heitor. E esse desenho só vai ficando cada vez melhor. O próximo episódio é onde eles estão tentando arrumar um novo vocalista. O vocalista é reserva. E bem, eles acham um cara chamado James, que tinha acabado de se desfazer do seu grupo, mas que era genial. E também nós descobrimos que a Layla é bem fã dele. E bem, de primeiro ele não aceita, mas ele acaba entrando num grupo onde os caras não se importam um com o outro. Então ele acaba desistindo de entrar naquele grupo chato e acaba entrando no grupo dos Underground. Só que depois nós descobrimos que ele é o filho do Uzi, que vai dar brecha pra mais história. Mas pra isso, bem, as coisas só ficam realmente interessantes no EP 18, a trapaça. Bem, esse EP começa com ele tem como enviar sinais de rádio. Então ele tenta construir um rádio pra poder pedir ajuda pra superfície. Só que a agência acaba descobrindo. Mas ok, tô indo muito rápido. No meio do caminho, eles acabam conhecendo um cara que gosta da Layla. Ele não fala mais ao jeito que ele fica perto dela. E bem, por um tempo depois, descobrimos que o Uzi descobriu a localização do Heitor e tenta sequestrá-lo. Só que ele acaba sequestrando o Zack. O nome dele é Zack. E dá um flashback onde eles comentam sobre o plano. E olha só o plano. Sabe aquele cara que trabalha na agência? Então, ele tá do lado do Heitor. E ele descobriu que o cara ia atrás dele. Então ele arma um plano pro cara ser demitido da agência. E é um plano muito bom e acaba funcionando. Só que agora também nós descobrimos a origem de um novo vilão chamado Zé. Só que bem, agora nos é mostrado que o Uzi tá paranoico. Tão paranoico que ele começa a tratar o filho dele mal. Sendo que até ali eles tinham uma boa relação. Ele poderia até ser do mal, mas ele tratava o filho dele bem. Mas com essa paranoia toda, ele não tá conseguindo nem sequer raciocinar direito. Mas bem, nesse episódio, o James leva o Zack pra casa dele. Só que o Zack acaba descobrindo que o pai dele tá atrás do Heitor. E, bem, digamos que o Zack acaba ajudando o vilão. Eu particularmente esqueci o nome desse cantor. É sério, então se você escrever aqui nos comentários, eu estaria muito agradecido. Mas ok, ele captura o Heitor e acaba conseguindo o emprego dele de volta. Só que os amigos do Heitor não deixam por isso mesmo e acabam num plano pra poder salvar o Heitor. E eles conseguem, com a escavadeira que vai por baixo da terra, igual aquela dos incríveis, aquele vilão dos incríveis. E ele consegue escapar. Só que, bem, o James acaba descobrindo que o pai dele, na real, não é aquilo que ele se diz a dizer. E no próximo episódio, nós vemos que o James tem uma treta com o pai dele, já que o pai dele mentia pra ele sobre seu trabalho. É sobre o trabalho mesmo. E acaba ocorrendo uma tensão ali, já que o Zack tem uma briga feia com o Uzi e, bem... Minha profissão é ultra secreta. Ou seja, eu não te conheço. Era humano, mas muito mais confiável do que você. Vamos embora, Layla. Eu não tenho muito o que fazer aqui mesmo. Esse aí não é o meu pai. Esse aí não é o meu pai. Na próxima cena, nós vemos que o Heitor está sob sigilo. Só que tem uma porcaria de um show e o Heitor, com ciúmes do Zack, acaba indo e participando. E lá mesmo ele é pego. Pego não, ele começa uma perseguição, ele acaba conseguindo escapar. E ele dá um beijo na Layla, só que o Uzi acaba tendo essa reação aqui. Eles estão apaixonados. Isso não pode acontecer. Não, de novo não. E o episódio acaba, tipo assim, nós já tá no penúltimo episódio e ele acaba assim. Bem, ele tinha feito aquela reação porque, de acordo com ele, tem uma profecia que ele não pode falar agora, que é sobre o sigilo da agência. E bem, o Heitor tá fugindo pelo subterrâneo com um cara chamado Cat. E bem, o Cat explica que ele já ia e vinha no mundo exterior e interior, só que no dia que ele tava indo pro mundo exterior, ele viu o Heitor caindo. Gente, isso aqui é só pra ter continuação, tá? É pra ter continuação. E tá, quando o Heitor tá quase indo pro mundo exterior, o Uzi vai atrás dele e quase o pega. Só que acaba partindo no meio os canos e o Uzi cai. Só que ele é salvo pelo Heitor e acaba tendo uma redenção aqui, deixando brecha pro próximo vilão ser o Zack, já que ele não gostou muito do Heitor, já que ele... E bem, eu usei a primeira temporada aqui como exemplo, porque ela mostra como esse desenho é incrível. O desenho começa com uma animação meio meh. Só que depois eles começam a adicionar coisas como sombras e acabam melhorando a animação. Adicionando coisas também que só tem em anime, como já o Titãs fez, por exemplo, o estilo dos personagens agirem e tal. A história é absoluto cinema, tipo assim, cara, sempre tem idas e vindas, e isso torna essa animação muito incrível. Como, por exemplo, esse final aqui, onde deixou uma brecha pra segunda temporada. Eu ainda preciso aperfeiçoar essa coisa. Você precisa vir comigo, Heitor. Mas pra onde? Pro mundo underground.
E vocês ficaram muito curiosos sobre a profecia, né? Com certeza. E vocês só vão entender essa profecia se vocês assistirem a segunda temporada. Mas a profecia se trata de um humano nunca poderia se casar com uma pessoa daquele mundo ou se apaixonar, senão eles são um casal de destruição. Mas como assim destruição? Bem, você vai ter que assistir a segunda temporada. E agora nós vamos falar sobre as músicas. Cara, a música desse desenho é absoluto cinema. É só nós pegar a intro como exemplo. Debaixo da terra, um outro mundo foi lá de cair pra poder levantar. E com certeza esse desenho não merece ser esquecido. Tipo assim, cara, até o vilão desse filme é bom. E primeiro você pensa que ele é o estereótipo, mas depois você começa a entender esse vilão. E tem coisas que você só entende se você assistir a história inteira e não ficar cortando parte, assim como eu fiz aqui. Mas ok, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e dá like aí. Nisso eu quero bater a meta de 5. Então me ajude a bater essa meta. E comenta alguma coisa aí pra mim fazer no próximo vídeo. É isso e tchau.